Espírito, Senhor, faça morada aqui entre nós, Senhor, nos abençoando e trazendo a nós a certeza da tua volta. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, nesse momento, dar as boas-vindas aos irmãos que aqui chegaram para adorar o Senhor neste sábado, neste último sábado do ano. Boa-vinda a você, querido irmão, querido irmão, que aqui chegou para adorar o Senhor. Nós não viemos para o culto, viu? Nós viemos adorar. Este deve ser o nosso propósito, né? Adorar ao Senhor. Boas-vindas aqui a cada irmão, boas-vindas ao CM e o Manuel, que está entrando a primeira vez nessa igreja, que mal apareceu pela primeira vez. E aqui, ele vai ficar, viu? Ô, glória! Boas-vindas ao nossa irmã Conceição e o seu esposo amigo que está aqui conosco hoje, neste sábado. O casal lá atrás, eu não perguntei o nome, boa-vinda, minha irmã, meu irmão, da Largaza, lá na cidade de Goiânia. Mas o seu filhote muito simpático, que o Senhor Deus lhe abençoe. Queridos, que bom nós estarmos aqui, neste lugar, adorando ao Senhor. Que bom que o Senhor está passando hoje, esse sábado conosco, de adoração. E assim a cada irmão, a cada irmã. E juntos vamos adorar ao nosso Deus. O hino vencedor a cada dia. É isso que nós precisamos. Ao som, vamos nos colocar e pé, vamos adorar ao nosso Deus. Obrigado, Deus. Adoradores.
Oi. Queridos, estamos aqui mais um sábado, como já mencionamos algumas vezes, no último sábado. Aqui, como cada sábado, nós temos feito esse momento de oração, aonde nos entregamos Então, queridos, este é o momento onde possamos chegar até o altar do Senhor para colocar os nossos pedidos. As nossas súplicas, os nossos desabores e também as nossas alegrias diante do Senhor, para que Ele nos conduz e nos faça assim resplandecer diante do Senhor. E este momento é o momento que você pode chegar até aqui com seus louvores, com a necessidade que você tem no coração, aquela necessidade que só você sabe. Querido, se você quiser vir até aqui diante do altar do Senhor, venha para que juntos nós possamos orar, pedindo a bênção de Deus, a bênção do Espírito Santo sobre a nossa vida. A bênção também sobre o nosso querido irmão, querido que está passando por uma experiência que ele nunca passou, o irmão Alves. Que o Espírito Santo visite ele agora, lá naquele lugar desejado que ele está. Mas graças a Deus ele está comigo. E brevemente ele vai sair daquele lugar para estar aqui, quem sabe, no próximo sábado, adorando junto. Vamos dobrar o nosso joelho para aquele que puder e vamos adorar ao Senhor. Deus bendito, Deus querido, nosso Pai, que estás no céu e que está no meio de nós, através do Espírito Santo. Meu Pai querido, esteja conosco, esteja aqui no nosso meio. Ó Espírito Santo, sacia as nossas necessidades. Ó Deus querido, queremos te agradecer por mais esse sábado que o Senhor está nos dando o privilégio de estar aqui, Senhor Deus, na tua casa. Ó Deus querido, e queremos colocar os nossos anseios, os anseios do nosso coração diante do teu altar. O Senhor conhece, Pai Santo, todos eles. Ó Deus querido, tu sabes, Senhor Deus, o que passa dentro do coração de cada irmão, de cada pessoa, meu Pai, que adentrou neste lugar. Meu Deus querido, que o Senhor atende, meu Pai, cada um desses pedidos feito agora, Senhor Deus, no coração dos teus filhos, segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia. Oh Deus querido, aviva o nosso coração perante ti. Oh Deus querido, que a tua palavra faça mudança, Pai Santo.
meu Pai, nos traz confiança de que tudo, Senhor Deus, que está acontecendo, venha a ser sanado, Senhor Deus, da melhor forma possível. Queremos, meu Pai querido, te pedir a tua bênção, Senhor Deus, sobre o teu servo que se encontra neste sábado no leito do hospital. Meu Deus querido, que nesse momento ele esteja ali, ó Senhor, diante da tua face. Meu Deus, que lembrando de cada sábado deste ano que aqui passou neste lugar, mas que ali, ó Deus querido, o Senhor assiste ele, que ele sinta a tua presença. Ó Pai querido, que ele continua, Pai Santo, mesmo ali, desempenhando o seu papel como cristão. Que ele seja motivado por ti, meu Pai. Quanto a nós, Pai Santo, nos ajuda a caminhar, a caminhada desse dia. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser uma fonte a jorrar, Senhor Deus, para a vida eterna. Que outras pessoas, Pai querido, seja, ó Deus, alcançada através do testemunho de cada um dos teus filhos que agora estão aqui ajoelhados. Ajuda-nos, Senhor Deus, seja o teu servo, que a tua palavra, Senhor Deus, que vai sair da boca dele, seja, Senhor Deus, motivada pelo Espírito Santo. Que chegue, meu Pai, aos nossos ouvidos, nos ouvidos de cada pessoa que aqui está, ó Deus, segundo o que eles precisam ouvir. Em nome de Jesus, Pai querido, nós pedimos essa bênção e a transformação da tua palavra ao chegar aqui. Em nome do Senhor Jesus, nós o pedimos e desde já agradecemos. Amém. Queridos, também agora nós vamos ter o privilégio de trazer no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes disso, nós vamos ver e ouvir. Provai e vede. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. História de hoje, Amigos de Esperança. Meu nome é Gastón Speller. Moro em Varadero, na província de Buenos Aires, na Argentina. Em 2013, minha família era composta por minha esposa Gabriela e nossa filha mais nova na época, chamada Malena. Nós tínhamos uma vida bastante complicada. Minha rotina era longa. Eu saía para trabalhar com Malena e Gastón, que trabalhava longe, às vezes nem sabia que horas ele chegaria em casa. Eu viajava muito, percorrendo 70 quilômetros para trabalhar, e decidimos tirar férias em Búzios, no Brasil. Estando lá, começamos a conversar com uma família. Percebemos que era uma família argentina pelo sotaque. Era a família Colamé. Eles eram Milton, Laura, Moldande, Juan Ignácio e Juan Bautista Colamé. Eles moram em Varadero, um lugar muito agradável para aproveitar em família. Começamos a construir um vínculo forte e uma amizade muito bonita. No que diz respeito à nossa fé e crenças, nunca foi algo planejado. Estávamos apenas desfrutando de um momento com eles. Sempre que podíamos, falávamos sobre Cristo e o que acreditávamos, sempre respeitosamente. Faz parte do nosso estilo de vida. Em 2015 nasceu nossa segunda filha, Agostina. Uma bênção, mas nossa vida se complicou ainda mais. Decidimos nos mudar para Varadero, porque lá já conhecíamos a família Colamé e seria mais fácil nos adaptarmos. Liguei para Milton e ele ficou sem acreditar. E ele me diz diretamente: Milton, me arrume uma casa
coisas que Deus faz, né? Soubemos por Milton e Lau que existia uma escola adventista. Malena começou a estudar lá e logo começou a fazer perguntas, porque eles tinham o estudo da Bíblia como parte do currículo e ela queria a ajuda da gente para fazer as tarefas. Às vezes eu entendia a matéria, mas queria aprender mais. Então perguntava aos meus pais com a consciência de que se eles podiam responder outras perguntas gerais, então eles também poderiam me responder aquelas perguntas da Bíblia. E eles respondiam bem, mas eles não conseguiam me dar uma resposta completa e precisavam buscar outras fontes. Nós não tínhamos conhecimento da Bíblia e foi difícil para mim. Isso era algo que me incomodava internamente, ficava martelando na minha cabeça, porque eu não conseguia dar a resposta com naturalidade. E a família Colamé convidou a gente para o batismo do filho mais velho. Era a primeira vez que pisávamos na igreja adventista e foi tão lindo o que senti que fiquei muito emocionado naquele momento. Assim como estou emocionado agora em saber que alguém estava me chamando. E tomei a decisão de ligar para o Milton e dizer que precisava saber mais. Agora, com esse conhecimento, era mais fácil de dar resposta para minha filha. Em setembro de 2019, tomamos a decisão de nos batizar na igreja em Baradeiro. Minha esposa Gabriela e eu juntos. Eu estava muito emocionada com o que estávamos vivendo, sentindo que aquele vazio que eu tinha finalmente era preenchido. Hoje estou no meu terceiro ano como diretor do Clube de Aventureiros e no primeiro ano como ancião conselheiro dos clubes de aventureiros e desbravadores. Isso é uma paixão para mim, trabalhar para o Senhor. Como diz a camiseta, é por amor a Jesus. É incrível continuarmos uma amizade com a família que nos levou aos pés do Senhor. Seguimos compartilhando momentos. Continuamos compartilhando a igreja. Sou grato a Deus por ter colocado essa família em nosso caminho. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queridos, eu sou feliz, porque Jesus é tudo para mim. E esse momento é um momento que devemos demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Aceita, meu Pai, um cheiro suave diante do teu altar. Abençoando, Pai Santo, cada adorador, por Deus que depositado diante do teu altar as tuas orações. Ó Pai querido, abençoando também aqueles que você porventura se encontra, Senhor Deus, desempregado. Ó Deus, traz a bênção, traz a universidade. Por Deus para essa vida, nós te clamamos e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com a mensagem musical pela nossa irmã Kelly, nossa querida. Deus te abençoe.
Como o próprio hino inicial diz, nós somos vencedores a cada dia. Cada um de nós teve suas lutas diárias e vencemos e chegamos aqui. Cada sábado você esteve aqui na casa de Deus para guardar o mandamento do Senhor. Não para ser salvo, mas porque você já está salvo. Então é muito importante. Então nós somos vencedores.
Mas a palavra que eu trouxe hoje não é uma palavra para desencorajamento, pelo contrário, é uma palavra de esperança. Porque não adianta nada a gente ter chegado até aqui, a gente ser vencedor até esse momento e desistir no meio do caminho, como muitos fazem. Nós temos que guardar a nossa fé até as portas do céu, sem desistir em nenhum momento, irmãos. E é esse que nós vamos ver hoje. E o texto que nós vamos estudar está em 2 Timóteo. Eu vou ler aqui, porque aí um texto só para todo mundo. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Amém? Vamos orar, pedir a Deus. Senhor Jesus, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco agora, Senhor, estamos a Tua palavra, que a Tua paz esteja no meio de nós e a Tua sabedoria nos conforte, em nome de Jesus, amém. O texto diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. E o nosso objetivo hoje, irmãos, é levar a igreja a compreender que terminar bem a caminhada cristã exige perseverança, fidelidade contínua e esperança firmada na recompensa eterna preparada por Deus. Porque se você, irmão, desistir e ficar pelo meio do caminho, você vai perder duas vezes. Você perdeu a primeira vez que você não aproveitou as coisas boas que esse mundo tem, que na realidade não são boas, e você também perdeu a sua vida eterna. Então, irmãos, nós, como povo de Deus, não podemos ficar no meio do caminho. Nós temos que perseverar todos os dias com fidelidade ao Senhor até a volta de Cristo. Senão você, meu irmão, perdeu, e muito. Na realidade, irmãos, muitos começam bem a caminhada, mas infelizmente nem todos terminam bem. Começar é importante, irmãos. O primeiro passo, toda grande caminhada começa com um passo. O primeiro passo é muito importante, porque mais importante que começar é terminar, é não desistir. E nesse percurso tem muito espinho, irmão, muita dificuldade, mas também tem muitas bênçãos. Muitas. Ela falou que a gente deveria pegar um caderno e escrever, né, as bênçãos que a gente recebeu. Aí eu estava brincando ali com meu cunhado, falei: cara, não tem jeito não. Lá em casa nem tem caderno, nem tem caneta suficiente para isso. Se a cada minutinho a gente for escrever uma bênção que a gente recebe, mesmo que o mar virasse tinta ali, a gente não conseguiria fazer isso. Deus é bom demais. O apóstolo Paulo escreve nessas palavras não no auge do seu ministério. Paulo não estava no auge do seu ministério, mas no fim da vida. Nota, Paulo estava preso, envelhecido e consciente de que sua jornada estava chegando ao fim. Ele olhou para trás, olhou por tudo que passou, por todas as dificuldades que ele enfrentou, e ele viu que valeu a pena. Porque Paulo, ele não estava pensando no agora, no momento, ele estava pensando naquilo que esperava ele. Aquilo que ele tinha lutado a vida
naquilo que ele tinha perseverado a vida inteira. E ele sabia que aquele Senhor dele era fiel. Até aquele momento seria fiel até a volta. E todas as suas promessas não eram vãs, por isso ele acreditava. Ainda assim, irmãos, suas palavras não são de derrota. Para o mundo, sim. Para o mundo, Paulo tinha sido derrotado. Para o mundo, os judeus tinham vencido, o Império Romano estava calando um servo de Deus. Mas na ótica de Paulo, não. Na ótica de Paulo, ele não era um derrotado. Ele tinha plena convicção que ele era um vencedor. Paulo não diz que foi perfeito. E todos nós conhecemos a vida de Paulo e nós sabemos que nenhum de nós também é perfeito, irmãos. O céu não é feito de perfeitos. Os que vão para o céu não é perfeito. Os que são perfeitos já estão lá. Mas ele afirma que ele foi fiel. Ele não fala de sucesso humano, irmãos. Ele não se ufana. Ele não coloca a vitória dele na conta dele. Pelo contrário, ele sabe que até aquele momento o Senhor estava com ele, até aquele momento o Senhor o ajudou. E que tudo o que ele tinha feito até ele chegar aqui, ele devia ao Senhor. A parte de Paulo era a mesma que cabe a nós, dizer sim. Essa é a parte que cabe a Paulo. E ele falou, irmãos. E uma vez que ele disse sim, ele arregaçou as mangas e foi em frente. Não era uma vitória humana, irmãos. O sucesso dele jamais era por ele mesmo. O sucesso de Paulo era a sua perseverança espiritual. Em poucas frases, o apóstolo nos ensina como é viver de modo que ao final possamos olhar para trás sem arrependimentos e para frente com esperança. Quem, irmãos, vai terminar bem essa luta, entende que a vida cristã é uma luta constante, uma luta diária. O próprio Paulo, que diz que combateu o bom combate, ele falou que a nossa luta não é contra a carne. Nós não estamos guerreando contra os irmãos, muito menos irmãos de outra denominação, de outra fé. Não, a nossa luta não é contra eles, nunca foi. A nossa luta é contra as hostes de Satanás. A nossa luta é contra a maldade que impera nesse mundo, é contra a mentira. Essa é a nossa luta. E todo cristão sabe que ele tem que empunhar todos os dias, irmãos, a sua armadura e partir para essa luta, para que também no final ele possa repetir as palavras de Paulo. E logo na primeira estrofe Paulo diz: combati o bom combate. Como combati o bom combate? Como é que todo mundo aqui conhece a vida de Paulo? Lá na frente Paulo não falou? Ele não falou que foi açoitado várias vezes, por tormenta, dormiu no relento, foi perseguido, várias vezes ele foi perseguido. Então, como esse combate é bom, irmãos? Mas para Paulo tudo era refúgio, irmãos. Tudo era refúgio. Em nome de Cristo, para ele nada tinha valor, nada era grandioso. Paulo reconhece, irmãos, que a fé envolve confronto. A vida cristã, irmãos, não é pacífica. Há batalhas que nós temos que ter contra o pecado, contra o desânimo, contra as pressões e as tentações. Terminar bem, irmão, exige disposição para lutar até o fim.
diante disso tudo, como é que esse combate pode ser bom? Mas irmãos, é um bom combate. Porque o prêmio é maravilhoso. Aquilo que nos espera no final, irmãos, é digno de qualquer sacrifício e de qualquer luta. Então o combate é bom sim. O combate é ruim quando a gente luta por coisas vãs, irmãos, coisas que não tem nenhum interesse, que não tem nenhuma valia. Mas esse é um combate bom sim. Ele é bom porque ele vale a pena. Não é uma luta vazia, irmãos, mas uma batalha com propósito eterno. Não há nada que vale a pena viver, a menos que valha a pena morrer por isso. Devemos ter como certo que no final da jornada nossa, o que nos espera é um encontro pessoal com o nosso Salvador. Aos pés dele, eternamente, vamos ouvir as histórias que lemos na Bíblia, contadas por eles mesmos. Jesus, irmãos, tem um lugar preparado para cada um de nós. Tem uma mesa imensa, e nessa mesa, cada lugar está marcado com um nome. E o nome de cada um de nós está lá, irmãos. Mas esse nome pode ser removido? Pode. Nós devemos tomar muito cuidado para que nosso nome não seja removido da Santa Ceia do Senhor. E para isso nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que ir até o fim. Mesmo que isso custe a nossa vida. Há muito tempo atrás, irmãos, eu vi essa história, mas ela bem sintetiza aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Numa igreja de um certo lugar, eu não lembro aonde, estava tendo culto e a igreja estava lotada naquele dia. E muitos levantaram a mão quando o pastor perguntou se ele estava a fim de seguir Jesus até a morte. A igreja inteira levantou a mão. E nesse momento, irmãos, todo mundo estava de mão levantada, entrou 3 pessoas armadas e encapuçadas. E esses homens foram lá para frente e gritaram: nós vamos dar uma chance para vocês. Uma única chance. Aquele que negar a Jesus pode sair por aquela porta. Mas aqueles que não negarem Jesus podem ficar sentados. Irmãos, 75% da igreja saiu. 75% dos irmãos viraram e saíram da igreja. Só 25% da igreja ficou ali. Mas o pastor e os que estavam na frente. Muitos abaixaram, começaram a orar e pedir pela vida, pedir a proteção de Deus, mas não desistiram. Nesse momento, os 3 encapuçados tiraram o capuz e eram 3 irmãos da igreja. Embora fosse uma brincadeira, mas aquilo sintetizou bem a realidade. Abrir a boca e dizer: eu morro pelo Senhor, é fácil, irmão. Quando estamos comendo 3 refeições por dia, quando temos liberdade de vir cultuar o Senhor na cada sábado. Mas quando isso um dia for tirado de nós, qual lado nós vamos estar? Nos 75% ou nos 25%? Qual é o teu lado? Reflita isso bem no teu coração, porque essa é a tua caminhada até o final. E no meio da tua caminhada, no final da tua caminhada, pode não ter nada disso, mas pode, irmãos. E o cristão, ele tem que estar preparado para tudo, até mesmo para ele dar a vida por aquilo que ele acredita, pela convicção daquilo que ele espera. Quem foge da luta, irmãos, nunca experimenta a vitória. Paulo
Paulo não escolheu o caminho mais fácil. Ele poderia não ter atendido a Jesus naquele caminho para Damasco. Ele poderia ter retornado, esperado ele ficar bom e continuado na sua saga de perseguir os cristãos. Mas não, Paulo escolheu o caminho certo, nem assim como nós também devemos escolher. Terminar bem, irmãos, começa com a decisão de não desistir da luta. Durante a caminhada cristã, irmãos, temos muitos percalços, como todo mundo aqui sabe. Embora vivemos em paz, embora procuremos cultuar nosso Deus, mas Satanás nos dá umas mãos seladas e armou uma cilada para ir ali. Eu tive com um irmão no final de semana, ele pregou nessa igreja, ele no sábado à noite nós saímos para fazer trabalho missionário. Nunca eu iria dizer que o irmão, na mesma semana, ia parar no hospital, numa UTI, precisando de atendimento. Mas eu não sabia disso não, mas Deus sabia, porque o irmão era fiel. E Deus já foi na frente e preparou tudo para que ele fosse atendido. E eu fico feliz, e eu tenho certeza que daqui um dia eu vou ver ele aqui no lugar, fazendo aquela oração que ele sempre faz para nós aqui. E hoje eu senti falta, não menosprezando a oração do irmão, mas eu lembrei dele, porque ele sempre faz essa oração aqui para a gente. Irmãos, temos percalços imensos, temos tristezas, dificuldades até de continuar na fé. Satanás, ele coloca o tempo inteiro espinhos na nossa caminhada, dificuldades na nossa caminhada para que nós não vamos até o fim. Nós temos, irmãos, enfraquecimento da fé, quedas, mas nós devemos usar cada um desses percalços para continuar persistindo, olhando para o autor da nossa fé, irmão, e tendo em mente uma única coisa: ele não desistiu de nós. Mesmo em face da cruz, Jesus não desistiu de nós. Você está aqui hoje porque Ele deu essa oportunidade a você, a mim, a cada um de nós. Então, irmãos, assim como o nosso Salvador não desistiu de nós, não desistamos do nosso Senhor, não desistamos do nosso Salvador. Sejamos firmes na fé, olhando para a cruz de Cristo, sabendo que antemão Ele já nos salvou, já nos preparou um lugar. Só basta nós seguirmos em frente e continuarmos perseverando. Quem termina bem, irmãos, persevera até concluir a carreira. E Paulo, na segunda parte, ele diz: acabei a carreira. Paulo sabia que tinha chegado ao seu fim. Ele sabia que tudo aquilo que Deus pedira para ele fazer, ele tinha feito. A carreira, irmãos, aponta para um caminho definido por Deus. Paulo, ele não correu por acaso. Ele sabia que tinha um chamado e um percurso estabelecido pelo Senhor. Foi Deus quem o chamou. Foi Deus que o sustentou e o protegeu e o guardou e o fortaleceu através do seu Espírito, para que ele fizesse aquilo ao qual ele foi chamado. Agora ele olha para trás, irmãos, vê tudo aquilo que passou e ele diz: valeu a pena. Terminar bem essa história, irmãos, exige constância. Não apenas só intensidade. Quem corre rápido no início, irmãos, cansa rápido. Todos os irmãos aqui já viram Olimpíada, já viram corrida, e viram que muitas vezes aquele que sai na frente disparado, nossa, já ganhou, e de repente é ultrapassado e perde. A luta cristã, irmãos,
Muitas vezes nós não devemos ir tão rápido, mas nós devemos ir constantemente, devagar, todo dia, todo momento, toda hora, todo minuto, todo segundo. É uma luta, irmãos. Parece que é em glória, parece, mas não é, nunca foi. É uma luta e no final das contas, todos nós, assim como Paulo, vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena. Sem hipocrisia, eu sonho o dia que eu puder olhar para Jesus, irmãos. Eu sonho o dia que eu puder ser abraçado pelo meu Senhor, como eu já falei aqui da música. Eu sonho o dia que eu possa ser abraçado por Ele. E todos os dias eu digo: Senhor, não me faça desistir dessa luta. Não me faça desistir dela, mesmo em meio a tanta dor, mesmo em meio a tanto sacrifício, tanto espinho. Não me faça desistir, não me deixe desistir. Não desista de mim, Senhor, por favor. Não desista de mim. Mas no mesmo momento, irmãos, vem aquela alegria no coração, aquela tranquilidade, e eu penso: se fosse para ele desistir de mim, ele não tinha morrido na cruz, ele tinha desistido lá, por cada um de nós. Se fosse para o Senhor desistir de cada um de nós, ele não tinha ido para a cruz, ele tinha desistido antes. Mas ele não desiste, irmão. Então, vamos perseverar, vamos buscar, vamos estar cada dia aos pés daquele que pode transformar a sua vida, fazer de você uma nova criatura. Não vamos deixar que esse mundo, irmãos, que está aí, que grita de dor todos os dias, irmãos, é uma manchete que derruba a gente. Mas não vamos olhar para isso, irmão. Vamos olhar para a cruz, vamos olhar para o autor da nossa fé. Ele já foi vencedor. Tudo isso aqui um dia vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. Então olhemos para aquele que todos os dias nos dá uma esperança nova. Todos os dias. É isso que nós devemos olhar. Lembra a música? Pode cair o mundo, eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu sei aquele que eu sirvo. Eu sei qual é o Deus, aquele que é o meu Deus. Então eu não vou me deixar me abalar por isso. Não devemos confundir perseverança com indiferença. Não devemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas. Devemos sim sofrer com eles, orar com eles, amá-los e tentar capturá-los para o nosso lado. Mas nunca devemos deixar que a maldade deles transforme nossa vida, porque nós já somos vencedores desde que nascemos. Não existe premeditação, não acredito em premeditação, mas o Senhor, desde que você estava no ventre da sua mãe, ele olhou e falou: Brito, um dia você vai ser meu, um dia eu vou estar aqui eternamente com você, com Brito, com cada um de nós. Não que o Senhor já tenha colocado que você vai ser salvo e outro não, isso não. Mas Deus viu você lá na frente, e Ele viu que você falou sim para Ele. Por isso que Ele não desistiu nunca de nenhum de nós, irmãos. A paciência, irmãos, é uma planta amarga que produz frutos doces. Nossa caminhada com Cristo, irmãos, tem que ser renovada diariamente. E aqui nos dá como ela foi, através da leitura bíblica, da oração e do jejum. A fé tem que ser alimentada todos os dias, irmãos.
Todos os dias nós temos que alimentar a nossa fé. Todos os dias nós temos que ter um novo compromisso com Deus. Toda manhã, nosso primeiro pensamento seja de louvor e glória ao nosso Deus, de agradecimento por tudo aquilo que Ele fez, fará por nós a cada dia. O cansaço, irmãos, não pode ser maior do que o compromisso. Não devemos buscar desculpas para fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Afinal, Ele nos pediu tão pouco. Jesus nunca pediu para ninguém aqui correr atrás de riqueza e dar toda para Ele. Jesus aqui nunca pediu que ninguém, absolutamente ninguém, fizesse o sacrifício por Ele. Não. Desse coisa que você não pode dar por Ele, não. Jesus só pediu alguma coisa. Ide pregar o Evangelho, assim como você um dia me descobriu, assim como um dia você me amou, assim como um dia você soube o que eu fiz por você. Fale para os outros, conte para eles, mostre a diferença que sua vida se tornou, mostre como eu fui bom contigo, e traga os meus filhos para minha casa. Traga os meus filhos de volta, tragam aqueles que estão perdidos lá fora, aqueles que não sabem do que eu posso fazer por eles, para que eles compreendam, para que eles entendam. Pois, irmãos, ninguém saberá se você não falar. Fale, irmãos, em hora e também fora de hora. Conte para eles o quanto Deus foi bom na sua vida, como Ele transformou você em outra pessoa. E eu tenho certeza que cada um de nós olha para essa nova pessoa que nós somos e se sente feliz, se sente realizado, se sente completo. Então contemos isso para os outros. Só o que Jesus nos pediu foi isso. No finalzinho Ele disse: ide pregar o Evangelho, traga os meus filhos de volta para casa. Paulo, irmãos, chegou ao fim porque permaneceu fiel, mesmo quando o corpo enfraqueceu e as circunstâncias apertaram. Quando Paulo estava preso lá em Roma, várias vezes ele foi visitado pelos centuriões, até o próprio imperador mandou para ele uma carta dizendo para ele que se ele negasse a fé dele, ele seria liberto. Caso contrário, a sentença já estava dada, irmãos, ele seria decapitado. Duro, né? Tomar uma decisão num momento desse, quando a sentença já está sobre a sua cabeça, é duro, não é fácil, é difícil. Mas Paulo escolheu Jesus. Paulo olhou para frente e viu o Senhor, assim como Estevão, ele também viu o céu aberto e o Senhor sentado no trono da graça. Paulo sabia que a coroa já estava preparada para ele, por isso ele perseverou. Quem deseja terminar bem, irmãos, precisa continuar, mesmo quando isso é difícil. Quem termina bem, irmãos, guarda o que é essencial. E por isso que Paulo falou: guardei a fé. Porque esse é o essencial de nossa vida, a fé. Amém. Amém. Nota, irmãos, que Paulo no mesmo momento ele diz que guardou títulos, posições ou aplausos. E Paulo ele tinha um grande cargo no Sinédrio. Provavelmente Paulo, se ele continuasse, ele ia ser um dos sacerdotes. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel.
um dos maiores sacerdotes daquele tempo. Ele foi criado nos pés dele, ele aprendeu com ele. Paulo tinha títulos, Paulo era da nobreza judaica. Paulo era cidadão romano, um título que muitos compravam a peso de ouro. E Paulo tinha de nascimento o título de cidadão romano. Mas nem uma única coisa disso ele falou que guardou. Nada. Ele, no momento ele disse, isso ele nem passou pela sua cabeça, ele só falou, eu guardei a fé. Tudo ele poderia ter perdido e na realidade ele perdeu. Mas uma coisa, Paulo tinha certeza que ele não poderia perder, e nenhum de nós pode perder, irmãos, a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que confiar plenamente que o Senhor é o nosso galardoador da nossa fé. E Ele morreu na cruz. Ninguém aqui nunca viu a Deus. Ninguém aqui, pelo contrário, eu tenho certeza, a maioria nunca viu um milagre como os judeus viram. Mas que cada um de nós sabemos a fé no nosso coração que Jesus um dia desceu daquela cruz. E Jesus falou, todas as coisas que são dadas no céu e da terra, inclusive cada um de nós foi dado para Ele. Todos aqueles que dizem, eu sou seu Senhor. Guardar a fé, irmãos, exige vigilância constante. A fé precisa ser protegida contra o pecado, o engano e o esfriamento espiritual. E desses três eu acho que o pior é o esfriamento espiritual. Porque é o esfriamento espiritual que traz um engano na nossa vida e nos leva ao pecado. Então temos que nos proteger, guardando a nossa fé, confiando plenamente naquele que nos deu. A fé guardada, irmão, sustenta a esperança da recompensa. Paulo olha para o futuro com segurança, porque ele permaneceu fiel no presente. Quem guarda a fé, irmãos, termina a carreira com paz no coração, mesmo em detrimento da sua própria morte. Quem termina bem, irmãos, vive com os olhos na recompensa. Lá no verso 8 ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada. E a recompensa, irmãos, não é fruto do mérito humano, mas da fidelidade humana. Paulo, em um momento ele confiava nas suas obras, mas na justiça do Senhor. Dia após dia ele sabia que só concluiria sua carreira com a ajuda do Espírito Santo. Tudo que ele perdia, ele colocava como refúgio em prol do prêmio maior. Ele sabia tudo que ele passaria pela fé. Eu quero que fique bem claro para cada um de nós, eu vou repetir de novo, para que a gente guarde isso. Tudo, irmão, que você passar pela fé, lembre-se que Cristo passou primeiro. Tudo que você vier a sofrer nessa vida, Cristo já sofreu primeiro. E Paulo, sendo um imitador do Senhor, seguia firme rumo ao alvo. A esperança, irmãos, a esperança futura fortalece a perseverança presente. Quem sabe o que espera, no fim, não desiste no meio do caminho. Devemos manter nossos olhos fixos nas promessas que nos foram feitas em Apocalipse 2, versículos 7, 17, 26, em Apocalipse 3, 5, 12 e 21, lá sempre termina dizendo, ao vencedor, exatamente, todos, ele diz, ao vencedor. Nós pertencemos à igreja de Laodiceia, lá também diz, ao vencedor.
aqueles que perseverar até o fim. Não fique pelo meio do caminho, irmãos. Não desista, porque essa luta vale a pena. A promessa é para todos, irmãos, todos os que amam a vinda de Jesus Cristo. Ela não foi dada exclusivamente para os apóstolos, irmãos, mas para todos os fiéis, até a sua volta. Todos, toda a raça humana foi incluída nisso. Por isso, coloque suas expectativas apenas em Deus e não nas pessoas. Não deixe que as pessoas, irmãos, sejam seu influenciador, a não ser que seja para o bem, a não ser que essa pessoa te influencie, irmãos, para que você persevere na fé e busque a sua salvação. A não ser, não deixe que essas pessoas influenciem você, mesmo que elas sejam detentoras de riquezas e de posições nesse mundo. Não deixe que elas influenciem você para que você perca a sua salvação. Não entregue aos outros aquilo de maravilhoso que Deus te deu. Sejamos imitadores de Cristo, que apesar de todo sofrimento, injúria e perseguição, irmão, se manteve firme até o fim, para provar pessoas que, como nós, não são dignas de tanto amor e zelo. Terminar bem, irmãos, é viver hoje à luz da eternidade. Amém? Por último, Paulo não terminou sua vida rico, irmãos, nem famoso, nem livre, mas ele terminou sua vida fiel. A caminhada cristã, irmãos, é uma luta, e é por isso que nós não recuamos. A carreira, irmãos, precisa ser concluída. É por isso que nós perseveramos. A fé deve ser guardada, e é por isso que nós vigiamos. A recompensa nos espera, irmãos, e é por isso que nós seguimos em esperança. Começar bem, irmãos, é muito importante. Continuar é desafiador, mas terminar bem é glorioso. Amém? E ao final de nossa carreira, irmãos, nós podemos usar as mesmas palavras de Paulo para nós e possamos dizer: combati, corri, guardei, e que o Senhor, quando voltar, irmãos, nos encontre fiéis. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. 75.
Senhor, Tu já venceste, Senhor, lá na cruz. Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé, para que nós caminhemos todos os dias, querido Deus, rumo a Canaã celestial, para termos um encontro com Você. Que ninguém falte, querido Deus, nem dos Teus filhos falte, querido Deus, para que no céu haja uma grande festa e que nós possamos viver eternamente contigo, que é o que o nosso coração deseja em fé. Por isso te agradecemos em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Amém. Amém.